Olá, bem-vindos mais uma vez para mais um Joycast. A gente queria desejar a você boa noite, bom dia, boa tarde, onde você estiver. E a gente vai falar hoje de mais um assunto interessante, um pouco Uhum. polêmico, É. mas eu acho que é pertinente. Eu acho que Uhum. vale a pena conversar sobre isso. Algumas pessoas têm uma visão que eu acho que é a mais popular sobre o assunto. E eu já vou falar qual que é o assunto, sem tanto mistério, mas estamos aqui mais uma vez com o pastor Juliano, o pastor Diego, e é muito bom estar aqui com vocês, gastando Também, esse amigo. tempo, falando de coisas do reino de Deus, né? Amém. Então eu queria primeiro dar boas-vindas para vocês, Obrigado. agradecer Muito bom estar e aqui. pedir a colaboração de vocês aí para me ajudar com esse assunto interessante e um pouco polêmico, como eu disse, que é a maldição hereditária. Nossa, pouco polêmico. Legal. Só de falar já Sabe que o meu maldição, né? conforto? Meu conforto é, como eu sou o aquele mais jovem pastor, eu falo isso sempre. Cara, eu venho sem responsabilidade alguma. tá, jovem Jovem pastor de de tempo de pastor. casa. Tá. Era isso que eu Pra queria. explicar. Eu O estranhei. pessoal ali tá assistindo, jovem Esses pastores pastor. são muito Jovem engraçadinhos, pastor. né? Muito Esse engraçadinhos. barbão branco aí. Cara, aqui no Canadá é super moda fazer luzes na barba. Começa. Perfeito. Eu tenho um Você pastor. Você chega no Canadá, você começa a ter cabelo e barba branca. O Bruno, default. é interessante, o Bruno não tinha cavanhaque branco, cara, Nada, tá não tinha branco. nada. E tem o quê, 22, 23? Com essa carinha. Deixa pra lá, vamos que interessa. Maldição hereditária. E a pergunta que eu preciso começar fazendo ela Claro. é: o que é maldição hereditária, ô Juliano e Diego? Juliano, não, vai. Cara, é uma teologia que vem do meio neopentecostal, que ensina que pecados, principalmente pecados dos antepassados, geram uma espécie de maldição espiritual que vai passando de geração para geração. Então você tem um tataravô, Sim. que tinha um padrão Fez de algo comportamento muito pecaminoso, e o comportamento pecaminoso dele gera uma maldição espiritual. É isso que você falou, é principalmente comportamentos, né? Principalmente Tipo comportamentos. assim, o cara bebia muito. Bebia muito. Aí eu bebo porque vem isso do meu tataravô, Claro. pro meu bisavô, pro meu pai, e agora eu bebo, não consigo. É quase que um demônio específico. que Te vai acompanha. acompanhando essas gerações, e em toda essa árvore genealógica você vê o tataravô, que teve vício da bebida, depois o pai, depois o neto, o tataraneto, assim sucessivamente, né? E isso vem geralmente do meio neopentecostal. Então você está enfrentando o problema hoje, você vê esse padrão na sua família, é porque possivelmente há uma maldição que você carrega que vem dos seus antepassados, que precisa ser quebrada com uma oração específica de libertação, com um ritual de libertação. Pode ser falta de vergonha minha, né? Pode de não ser. querer mudar, mas pode ser também uma maldição hereditária. Exato. O que você acha, Diegão? Eu concordo, Da mas definição. aqui vai dar boas discussões, né? Porque nós estávamos comentando isso nos bastidores, aí eu lembro muito de Ezequiel, né? 18:20, que fala que a alma que pecar morrerá e os filhos não levarão a iniquidade dos pais, né? Mas a gente tocou num ponto bem sensível, assim, a gente falou sobre alcoolismo, tudo, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso para não achar que tudo vem do espiritual e sim do material. A gente sabe que o ambiente corrobora para que teus filhos te vejam bebendo e, consequentemente, tu vai beber também, né? Mas, em resumo, eu acho que é isso mesmo. Essa coisa mais histórica, né? Sim, e tem um texto em Êxodo 25 que fala que a iniquidade dos pais, né? Nos filhos, né? Que vai visitar até a terceira geração. Êxodo 25. 25, exatamente. Que é interpretada exatamente para falar sobre a maldição hereditária. Então, esse texto é usado corretamente para falar sobre isso? O que vocês acham? A gente pode usar essa base bíblica para isso? Tem um dado importante sobre a teologia da maldição hereditária, é que defende-se também que cristãos podem sofrer de maldição hereditária. O que vai de encontro a outras... Mas a visão deles é essa, é que o cristão
também sofre de maldição hereditária mesmo após sua conversão. Tem vários textos, por exemplo, Números 14, 18. A culpa dos pais é lançada sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Lamentações 5, 7. Nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo. Então, tem vários textos que apontam para isso e tem exemplos narrativos disso. Então, se você pega o personagem bíblico Acã, quando ele peca, ele sofre toda a família. Você tem os filhos de Eli, do profeta, do sacerdote, né? Que da mesma maneira. Sim. Você tem os filhos de Saul, de Manassés. Você tem até um padrão no livro dos reis e no livro das crônicas também, de que os filhos seguiam os passos dos seus pais. Fizeram o que era mal perante o Senhor como seus pais, né? Como o rei tal. Então isso é claro. Agora, o que esses versículos ensinam na minha percepção, na nossa leitura? E a nossa leitura sempre tem esses óculos da teologia reformada, né? Que vai diametralmente contra, no lado oposto da teologia neopentecostal e maldição hereditária. Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. Os textos estão dizendo isso. Deus está falando. Se tem uma geração ímpia, incrédula, eu vou pesar a mão nas próximas gerações. Por quê? Porque essas próximas gerações, como de fato acontece ao longo do Antigo Testamento, preservam os maus comportamentos e os pecados e as iniquidades. Exato. Então, por isso que Deus pesa a mão. Não de graça, mas porque essas gerações elas continuam vivendo nos mesmos pecados das gerações anteriores. A gente pode dizer também que esses versículos apontam para a realidade de que os filhos sofrem as consequências dos pecados dos pais. Então, o que a gente chama, às vezes, a gente não, mas o que alguns chamam de maldição hereditária, por vezes, é um comportamento assimilado e aprendido das gerações anteriores. Isso. Os nossos filhos se espelham na gente. Eles olham para a gente. O nosso comportamento padroniza o comportamento deles e o que existe é uma repetição desses pecados. Por isso que não é tão comum a gente dizer assim, já conheceu alguém, por exemplo, que tenha um pecado hereditário? Para mim é até difícil interpretar como avaliar o pecado hereditário, porque como o Juliano falou, que eu havia comentado, será que não é realmente uma prática que vem de pai para filho por observação, por convivência, o meio externo influenciando o interno da pessoa, né? Mais uma coisa humana mesmo, né? De carne, de pecado, do que uma coisa espiritual. Exato. Se você pegar os versículos ao pé da letra, quando Deus fala, o texto que você citou, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, que é uma expressão idiomática, fazendo uma contraposição ao que Deus fala que vai amar aqueles que... Ele vai amar as gerações daqueles que o servem por até 1000 gerações. Você vai falar, então a maldição hereditária tem um prazo. Até a terceira e quarta geração, depois não tem mais maldição hereditária. Sim. Que não é o que a teologia da maldição hereditária defende. Defende que essa maldição ela vai acompanhando várias gerações. Até haver uma quebra. Então o versículo não quer dizer exatamente isso. Acho que tem muito a ver com essa realidade. Deus pesa a mão. Sim. Deus pesa a mão e ele pesa a mão sobre gerações que permanecem nos mesmos pecados dos seus antepassados. Ou seja, uma vez nova criatura em Cristo, não faz sentido nenhum. Né? A gente vai ver isso daí de forma muito categórica. Né? E vocês acham que... Como que vocês sentem? Eu tenho a impressão que isso já foi mais latente. O papo de maldição hereditária já foi mais latente na sociedade, principalmente brasileira, né? Aqui no Canadá eu não tenho tanto conhecimento prévio para dizer isso, mas eu tenho a impressão que foi mais latente já no Brasil. Vocês acham que esse tipo de teologia ou ensinamento continua em alta? Vocês têm sentido isso? Vocês conhecem pessoas? Vocês têm visto um aumento disso? Ou isso foi substituído por outras teologias erradas aí do que... Eu acho que vai muito da denominação, né, que a gente frequenta. Tem denominações que são muito mais fervorosas com isso, outras muito menos. Tem igrejas que focam mais em falar sobre a bondade de Cristo, outras mais sobre o inimigo, o diabo, Satanás, enfim. Eu acho que depende da forma que é levado. Mas eu acho que, pensando secularmente,
o mundo está tão distorcido que fazer coisas certas agora é como se fosse algo diferente. Uau, ele tem algo diferente, sendo que, não, certo é certo. Então, acho que esse modelo de maldição hereditária não ser algo tão latente aos meus olhos, claro. Não ser tão latente é porque as coisas erradas, as coisas que vão acontecendo de forma errada já fazem parte do dia a dia, sabe? Então, vamos voltar para a questão dos vícios, né? Eu não tenho maldição hereditária, na verdade, eu tenho vício porque meu pai teve vício. Então, não se comenta mais, acho que tanto sobre isso. Mas, de novo, depende, eu acho que do meio que tu vive, a igreja que tu frequenta, isso é um pouco mais latente, outras um pouco menos, né? Mas eu acho que o Juliano já comentou um pouco, mas eu acho que dá para a gente falar um pouco mais sobre isso. Então, o sofrimento que a gente vive, os problemas que a gente vive hoje em dia, na nossa vida hoje, eles podem ser consequência dos pecados dos nossos pais. Sem dúvida. Isso não quer dizer que é maldição hereditária. Não, você tem consequências até genéticas e biológicas, você carrega. Exatamente, dos seus pais. Interessante. Entendeu? Se seu pai fez uso de drogas, exato, né? você vai carregar. Você pode carregar fatalmente. Sequelas, né? O ambiente em que você cresceu, por mais que você não ache que o ambiente o influenciou, ele provavelmente influenciou. A criança é uma esponja. Então, coisas que você acha que seu filho não presta atenção, ele presta atenção. E no futuro isso vai impactá-lo de alguma forma. Existem estudos que mostram que até a vida intrauterina ela sofre consequências do ambiente externo. Com certeza. Seja com música, com barulho, com gritaria. E bom, não precisa nem de estudos para isso, né? Criança na barriga da mãe mexe nos estímulos externos. Assusta. Então, e comportamentos dos pais também. Eu não estou dizendo que não haja às vezes uma ação forte, espiritual, diabólica sobre uma família. Eu acho que pode existir também, dependendo de como aquela família encara a vida, o que espiritualmente aquela família se nutre de que espiritualmente. Então, eu não estou tirando o fato de que não exista um elemento espiritual, que pode haver uma ação demoníaca especificamente sobre uma família, sobre uma geração, mas isso não tem nada a ver com maldição hereditária, no caso. Isso é bem interessante. Meu background, antes de ser pastor, como pesquisador, eu estudei doenças reumáticas, né? Que a gente está falando do meio. E foi feito um estudo mostrando pessoas que desenvolviam artrite reumatoide na época. Não se preocupe com os termos, é só para a gente entender. E provaram, teve um estudo que mostrou que tinha 2 crianças gêmeas, né, no caso, 2 filhos. Um viveu num ambiente onde não existia a presença de tabaco e a outra viveu num ambiente que tinha a presença de tabaco. E a longo prazo, a criança que viveu num ambiente de tabaco desenvolveu uma doença reumática. E aí foram estudar que o tabaco modificava a fita de DNA, que a gente chama de metilação de DNA. Esquece os nomes todos, é só para a gente entender. Então, o ambiente ele é muito favorável a isso. Então, essa maldição hereditária pode ser uma questão fisiológica do meio do que ela convive e vive, né? Sim. E por que vocês acham, então, que é tão amplamente divulgado e aceito, né, por muitas pessoas, é tão atraente essa ideia da maldição hereditária? A gente já pincelou alguma coisa sobre isso, mas eu acho que é um ponto importante de aprofundar um pouco mais. Por que é mais atraente eu falar que é uma maldição hereditária para um problema meu? Eu acho que primeiro da mídia, né? Eu falei, acho que no outro podcast, como essa coisa do coitadinho se vitimar é muito presente nos dias de hoje. E pode ser também que um motivo de dizer que é uma maldição hereditária está relacionado de abrir mão da responsabilidade do cara. Sabe? Então, eu tenho... gente, de novo, não quero que me interprete mal. A gente está falando de vícios aqui, a gente sabe que vícios tem coisas que são fisiológicos mesmos, mas tipo, eu pratiquei isso porque é uma maldição que vem da minha família. Então eu vou continuar praticando. Será? Será que não tem como eu romper esse processo, esse vínculo? Então, as 2 coisas que eu atribuiria, se eu pudesse fazer de uma forma muito leviana, assim, muito superficial, primeiro, isso pode chamar a atenção das pessoas para mim e me fazer o foco das atenções, seja positivo ou negativamente, como um coitadinho. E o segundo, que poderia justificar os meus problemas, né? Sim. Eu acho que tem que ter o cuidado para não tirar o elemento espiritual dos problemas, para a gente não racionalizar demais. Né? Banalizar e racionalizar. Existem problemas como vício, entre outras coisas, que tem a ver, sim, com opressão demoníaca, com Satanás.
Mas eu concordo que, às vezes, a gente cai num outro extremo de mistificar demais alguns problemas. Essa teologia da maldição hereditária, ela gera uma visão fatalista da vida. As coisas estão assim porque porque não depende da gente, porque os nossos antepassados pecaram, e tá aí. Concordo, assina embaixo o que o Diego falou. Respostas tira a responsabilidade, muitas vezes, do sujeito de lidar com seus problemas e oferece respostas superficiais e rápidas. Perfeito. Para a solução. Porque Faz um se é ritual. maldição... Exato. É maldição hereditária, o que você tem que fazer? Uma oração com a fulana de tal. Isso. O ritual lá do retiro da fulana da ciclana. Ou Perfeito. pague isso para poder quebrar essa maldição. Pode Ou virar um business, né? Ou desce pra praia, ou sobe pro morro. É fácil. E aí fácil. quebra tudo. E o problema maior disso é que você tira o foco da suficiência da cruz e você transporta isso para líderes espirituais. Então você cria uma codependência desses líderes que são os quebradores de maldição. E Jesus, ele diminui no meio dessa cultura onde os líderes são os verdadeiros libertadores, né? Para os líderes é muito satisfatório, para alguns líderes, claro, e muito confortável serem esses agentes de libertação. Não, se eu fizer um ritual, se eu fizer uma oração, então a sua libertação depende de mim. Então cria uma fidelização e uma codependência que para mim é espiritualmente doentia. Em Cristo já somos libertos, né? Então... Aproveitando essa questão dos rituais, existe alguma base bíblica, dá para defender de alguma forma essas orações específicas para quebra de maldição, ou esses rituais específicos para quebra de maldição, ou existem textos que falam exatamente o contrário? Enfim. Eu posso estar sendo que deixar passar. Eu não lembro de ter visto, por exemplo, no Novo Testamento uma oração para isso. Porque, de novo, eu creio na libertação por Jesus Cristo. Né? Não existe uma fórmula mágica, mas se a gente crê nele, eu acho que é o suficiente. Mas posso estar falando bobagem, não sei, Juliano. Acho que o ponto principal é esse ritual e essas orações específicas, elas enfraquecerem a suficiência da cruz. Né? Sim. Elas irem... E do processo de santificação também. Processo de santificação. Mas Colossenses 2, 14, 15 é um exemplo que fala sobre que Cristo já cancelou toda a condenação. João 8, 36 fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vai totalmente contra a questão de um ritual, uma oração específica. Tudo já foi feito, já foi resolvido na cruz de Cristo. Se você vamos pegar exemplos do Novo Testamento. Jesus e os apóstolos pregaram numa sociedade pagã. Sociedade pagã. Religião greco-romana era uma religião pagã, politeísta. Sim. Então, assim, religiões místicas. Paulo vai visitar Éfeso, onde estava lá o templo de Diana dos Efésios, várias religiões místicas. Você tem cidade de Corinto, altamente influenciada pelo paganismo. Então, assim, era muito pior, em termos de paganismo, era muito pior a sociedade de Jesus e dos apóstolos do que a nossa. E você não tem em nenhuma parte do Novo Testamento qualquer menção a um tipo de oração, de ritual, de libertação, de uma maldição hereditária. O que tem no Novo Testamento, Paulo foi para essas cidades e fez o quê? Como que as pessoas eram libertas? Teve lá na cidade de Éfeso um grande avivamento. As pessoas até queimavam seus livros. Não sei se vocês lembram desse episódio. O que eles faziam para que houvesse essa libertação de fato nessas cidades? Era a pregação pura e simples do Evangelho. Era fé em Cristo e arrependimento. À medida que as pessoas criam no Evangelho e se arrependiam, a libertação acontecia por si só. Não sei se vocês citaram Gálatas 3,13? Só para não repetir, acho também que não. fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então é isso, amigo, sabe? Não existe oração melhor que crer no Senhor. Eu vejo assim, que, de fato, Deus pesa a mão nessas gerações que vão repetindo. Até pelas consequências, pecados, né? Até pelas consequências, sim, mas há um
Isso não tem a ver com maldição hereditária, no sentido que a gente definiu. Uhum. Mas, no momento em que uma pessoa se converte, ela quebra esse ciclo de maldição, Perfeito. digamos assim. Você lê o texto no começo, Ezequiel? Ezequiel 28, Lê 20. novamente o texto de Ezequiel. Ezequiel, só achar aqui rapidinho, desculpa. Vou pegar o trecho. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Isso. A alma que pecar se morrerá e o filho não carregará a iniquidade do pai. Tem uma outra aqui em Jeremias 31, de 29 a 30, que diz: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, os filhos sofrendo por causa dos pais. Uhum. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. E todo homem que comer uvas verdes é que os dentes se embotarão. Ou seja, a responsabilidade é de carregar a culpa do pecado, é daquele que pecar. É Deus dizendo isso. Então, à medida que uma pessoa se arrepende dos pecados, acabou. Não tem mais essa coisa de Deus visitar a terceira e quarta geração. Não. No momento da conversão, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Romanos 8:1 diz, quem está em Cristo, sim, já não tem mais nenhuma condenação para essa pessoa, entre outros textos bíblicos. Deixa eu só ler para não ficar faltando para o pessoal que está de casa. Então, Ezequiel 18:20 fala, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Boa. Cristo assumiu a maldição no nosso lugar, ele se fez maldição por nós e acabou. Não tem mais condenação pra gente. Era essa a minha última pergunta, né? Assim, caminhando, uma das minhas últimas perguntas caminhando para o fim é como que acontece então a verdadeira libertação, né? Porque existe uma verdadeira libertação onde as novas criaturas em Cristo não precisam mais tá na cruz, né, meu se irmão? preocupar com isso. E é o que o Juliano falou, é um processo, né, de santificação. Não quer dizer que vai estar tudo também às mil maravilhas. Né? É um processo e é interessante da gente poder viver o processo, né? Porque as pessoas querem se libertar, a gente está falando da maldição hereditária, mas quer se libertar de problemas na vida, mas querem que seja no estalar de dedos, né? A gente sabe e fala sempre que se Cristo quiser é um estalar de dedos. Mas quando eu lembro da passagem dos leprosos, dos 10 leprosos, que Jesus não falou para os 10 leprosos, você está curado, agora se apresente ao sumo sacerdote. Ele falou ao contrário. Vá, se apresente ao sumo sacerdote que você será curado. E no processo, na caminhada, eles foram curados, onde um voltou e os outros não voltaram. Então, é isso. Deus quer que a gente participe desse processo de uma forma de entrega. Então, não pense que, mais uma vez, nosso Deus é o Deus de milagre, mas vou sentar no meu sofá e as coisas vão resolver. Não, dá trabalho. Dobra teu joelho, cara. Ora, jejua. Vai fazer com que a gente realmente esteja entregue para aquilo que a gente está querendo fazer. Sim. E aí, no processo, no caminhar, Deus cura. Você tá com a Bíblia aí, Diegão? Tô aqui. Você pode abrir Gálatas 3:13, que é um versículo que... Tá, eu li só o trechinho inicial, né? Desculpa. Gálatas 3:13, que fala que Cristo se fez maldição por nós, não é isso? O que isso significa? Carregou toda a maldição da lei. Maldito é esse, maldito é aquele que é condenado pela lei. A lei nos condena. Essa é a pior maldição. E Jesus, no Calvário, ele assume a penalidade da lei no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. A lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque era a forma de execução para os criminosos. E Jesus assumiu essa maldição no nosso lugar. Então, como diz um amigo meu, se você está nas mãos de Jesus, não há praga que pegue em você, não há maldição que pegue em você, não há diabo que te carregue. Não é para longe do Senhor. Eu falei isso sábado agora. Não há diabo que te carregue. Não há bala do Halloween que você coma que vai te... Não. Tu quer que eu leia ainda, Gálatas 3:13? Eu queria botar o 14 junto, Sim. que diz assim, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, como o Juliano falou, e no 14 diz, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com as mesmas bênçãos de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aquele que tomou o cálice da ira de Deus por Senhor. Nós, né? E qual que vocês acham que é o perigo pastoral? Estamos falando aqui com pastores, de ensinar sobre maldição hereditária dentro da sua igreja. A favor, você diz? Não, contra. Contra? O perigo pastoral de ensinar? Perigo pastoral,
de ensinar a maldição hereditária. As igrejas que os pastores ensinam a favor a maldição hereditária, quais são... O que você acha que pode impactar na vida da igreja? Quais são os perigos que... Eu penso no comodismo, de novo. Sim. Porque pregar sobre isso poderia, de novo, tirar a responsabilidade dos irmãos que aqui estão congregando de coisas que eles estão fazendo de forma incorreta, que não está relacionada à maldição hereditária, mas sim os pecados escondidos debaixo das tendas, e fazer com que isso possa justificar um problema possível que ele esteja passando. Eu acho que nós não podemos esconder o evangelho, ele tem que ser pregado, e o evangelho confronta. Mas justificar algo que nós estamos passando, ou que nós passaremos acreditando em maldição hereditária, tira toda a responsabilidade do arrependimento, da edificação, de recomeçar com Cristo, né? Ao meu ponto de vista, claro. Pode gerar cristãos acomodados, né? E na busca de rituais e coisas, e não realmente na leitura da palavra, edificação, tratamento de caráter, arrependimento de conversão, pecado. transformação. E tu falou um negócio bem interessante. Uma vez eu ouvi de um irmão dizendo assim, para vocês é muito fácil ser crente, porque vocês abandonam tudo e dizem, tô salvo, que isso vai resolver tudo, vou para o paraíso. Tudo certo. Irmão do céu, é muito difícil ser crente, cara. Porque para chegar a esse ponto, existe alguns passos atrás, né? Não é por menos que Jesus falou que é um caminho estreito. Pode ser estreito. O que você acha? Não, Juliano? eu concordo. Você infantiliza a igreja, você mistifica demais problemas que não deveriam ser espiritualizados, mistificados. Então é um grande problema para a igreja que talvez a igreja sinta lá na frente. Eu acho que hoje já não é tanto. Você falou no começo, né, da popularidade da maldição hereditária. Hoje não é tão popular. A gente tem outros temas em tem outros temas. Eu acho que a teologia coach assumiu o lugar da maldição hereditária. Da maldição hereditária. Deixou de espiritualizar e mistificar os problemas. Agora é mais você pode, você consegue. Aí racionalizou demais, né? Então, esses problemas você consegue superar com você mesmo. Então, são soluções que Jesus nunca está presente. Tanto a teologia neopentecostal como a teologia... É um ritual ou é uma coisa coaching, que você mesmo faz dentro de você? Jesus não está presente. O seu potencial. Ou a teologia da prosperidade, que é assustadora também, né? Que é perigosa nesse sentido. Sim. Porque se não é no coach que Jesus não está presente, siga Jesus e a tua vida vai ser incrível. Sim. Espiritualmente falando, eles estão corretos, mas materialmente... O bom, né? A teologia da prosperidade ainda coloca Deus em cena. Deus está lá, está servindo aos mas nossos como nosso garçom. interesses. Isso. A teologia coaching já não... nem bota Jesus na história. E se coloca você ao centro do coração de Deus. Aí me lembra a catequese lá quando eu era criança, que meu pai escrevia várias vezes no quadro, eu via ele falando com as pessoas que fazia um círculo e fazia você no centro, aí quando Cristo vem, você sai do centro e entra coisas básicas, né, elementares, e que a teologia a hipergraça, né? Mas sabe que tu tá falando aqui, me vendo algo na cabeça, que lá em St. Catharines um irmão me procurou para falar, eu conversei isso com o Juliano hoje cedo. Pastor, acho que tá na hora da gente voltar de novo, começar a explicar o que é a cruz. Porque as pessoas estão numa fase que já esqueceram o que significa a cruz, o que Jesus passou por nós, o que significa aquele sangue derramado. Sim. E eu comecei a pensar, na hora que ele falou, eu pensei, será? Quem está muito lá em cima vai ter que dar um freio, né? Mas no fim do dia, cara, é isso, aquele que está avançado, que Deus atrasa, aquele que está atrasado, que Deus eleve, né? Avance, porque no final do dia as pessoas esqueceram o porquê que a gente vive, quem que a gente tem que exaltar realmente, quem que a gente tem que adorar, né? E o evangelho é a base de tudo, né? A gente acha que o evangelho é o começo da vida cristã. E não é o começo e o fim, né? É por isso que a gente prega o evangelho todas as vezes que a gente comunica a palavra de Deus, porque o evangelho é a base de tudo. O evangelho não é só a base da justificação. Aí eu vou pregar para as pessoas se converterem. Não, o evangelho é a base da santificação. Eu prego o evangelho para elas serem santificadas, porque sem o evangelho o que existe é só uma maquiagem moral. Não há mudança de fato de comportamento. E não só mudança, né, Juliano? Que obviamente o objetivo é esse, mas pensa quando a gente está se deparando com um problema. Como que a gente resolve esse problema se a gente não tem uma base bíblica? Porque eu costumo falar na nossa igreja lá, cara, tudo que a gente está passando, tem pessoas interessantíssimas, tem vários influencers da história que já passaram por isso. E a gente não precisa repetir os mesmos erros para aprender. Tem coisas que a gente pode ler e aprender ali. Então, cabe a nossa escolha, né? Eu acho que
para quem está assistindo, né, esse podcast, eu acho que a gente pode dar aí uma mensagem, cada um de vocês dá uma mensagem final aí sobre... Porque eu acho que, cara, de fato, com tantas coisas que a gente escuta hoje em dia você não escuta só a pregação do pastor da sua igreja, você escuta de tudo na internet, você consegue ouvir de tudo. E às vezes, na argumentação, ou em dados, ou em referência, se o cara é muito eloquente, ele convence as pessoas, entendeu? E às vezes eu acho que as pessoas têm medo de estar debaixo de maldição, de ter, enfim, qual que é o recado que você daria para essas pessoas que estão passando às vezes por por essa condição, né? Por às vezes esse conflito interno de, pô, será que isso realmente existe? Não existe? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Porque eu não consigo me desvencilhar desse pecado, e meu pai era assim, e meu avô era assim. O que você falaria para essa pessoa se ela estivesse lá no seu gabinete para abrir no coração? Quer começar? Né? Começa? Pode. Quer que eu comece ou tu começa? Pode. Não, por favor. Deixa eu pensar um pouco. Dá pra gente esperar um pouco aqui, gente? É uma boa pergunta. Primeiro, assim, toma muito cuidado com... Hoje o nosso problema não é falta de informação, é excesso de informação. Sim. E excesso de informação sem informação gera desinformação. Então hoje as pessoas ouvem muitas pessoas e esse é um prato cheio para confundir a nossa cabeça. Né? Então ouça seus pastores. Eu creio que a Joy é uma igreja equilibrada teologicamente. Então antes de ouvir pastor A, B, C, converse com a gente também. A gente vai ter talvez aqui uma boa referência para dar. Né? Então tome muito cuidado. Você vê a teologia aí da maldição hereditária, hoje não é tão propagada, porque foi modismo. Veio e como todo modismo teológico... Foi embora. Existe, mas foi embora. Mas eu diria para você, se você acha que é uma questão espiritual, então ore, jejue. E essas são as armas que a Bíblia nos oferece para a gente lutar contra as forças do mal. Oração, jejum, tem castas de demônio que só se expelem com oração e jejum. Então, se o seu receio é que haja alguma coisa espiritual por detrás dos seus problemas, ou dos problemas da sua família, no seu casamento, problema financeiro, problema de saúde, seja lá o que for, então ore, busque. Esse é um ponto importante. E para você não ter medo de qualquer tipo de maldição hereditária. Não tenha medo. Não tenha medo, porque aqueles que se renderam ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, estão completamente libertos pelo sangue de Cristo. E a Bíblia diz que aquele que está revestido pelo sangue de Cristo, o maligno não lhe toca. Então, não tenha medo de maldição hereditária. Lute contra o seu pecado. Converse com um líder espiritual, com irmãos na fé, com gente sábia, para caminharem com você e ajudarem você na dimensão desse problema, a sair desse problema. Ore, jejue, mas creia que você já não está mais debaixo de maldição, porque se Jesus liberta, você é verdadeiramente livre. Difícil de falar depois. Isso, né? O que eles falam? Eu gostei muito que o Juliano falou no início, eu creio no que ele falou. Pessoas dizem que um grande professor uma vez me ensinou: se você não consegue convencer as pessoas, confunda-os. Isso não no mundo cristão, claro, isso no mundão, né? Tome cuidado assim com o que os pastores falam, né? A gente tem que estar debaixo de uma liderança espiritual, a gente tem que crer no nosso pastor, mas tem o pastor dos pastores que nos ensinou tudo, e ele nos permite ver se o que os pastores estão falando é genuíno, se é verdadeiro. Então, não ouça a palavra de Deus somente quando você vem no culto. Ouça a palavra de Deus na sua casa, leia a sua Bíblia. Só louvor, eu amo louvor, eu acho que louvor é um estado de transformação, me tira dos problemas da rua quando eu chego no culto, né? Meu coração fica mais leve para receber a palavra de Deus, mas louvor não vai te sustentar quando você estiver passando por algum problema. O que te sustenta é a palavra do Senhor e crer no Senhor. E terceiro, como o Juliano falou da maldição hereditária, é isso, cara, não te preocupe com isso não. Te entrega ao Senhor verdadeiramente, porque se a gente crê naquele que morreu por nós pelos meus e teus pecados, é esse cara que vai te libertar de qualquer maldição hereditária. Então, Juliano falou muito bem falado, ore, jejue e confie, acredite, não tenha medo de dar o próximo passo, porque Jesus vai botar o chão para ti, na fé, no crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado. Amém. Obrigado, Juliano. Valeu. Obrigado, Diego. Muito bom. Espero que você tenha sido alcançado, abençoado por esse podcast, por outros. Que Deus te abençoe e que você seja... se você puder também, compartilha isso com outras pessoas para também mais pessoas serem abençoadas por esse... Se você achou que realmente te ajudou, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas também e que Deus esteja com vocês. Amém. Amém.